Pedra da Gávea, os códigos. É uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, a qual tem a face de um homem e o corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos e reproduz em um de seus lados a face severa de um patriarca. Roldão Pires Brandão, presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisas Arqueológicas do Rio de Janeiro. O que seriam as formações rochosas em forma de uma grande face no topo da Pedra da Gávea? Apenas uma forma que veio da erosão do oceano e da natureza? Ou alguma escultura gigante que seria parte de uma grande esfinge? O que seriam as misteriosas gravações de caracteres na têmpora da suposta esfinge? Seriam também meros acasos da natureza ou tudo isto faz parte de um código ou legado de uma antiga civilização? Fica claro para muitos que tudo isso tem um significado, que tudo que envolve a grande rocha tenta passar uma mensagem. Mensagem esta que, talvez para a civilização passada, fosse apenas uma mensagem simples e evidente, e talvez o que tenha sido relevante para outra civilização e outro tempo, para nós hoje não é mais, se tornando algo enigmático e misterioso. Todo este conjunto de fatos parece acabar se apresentando como um código indecifrável. Entretanto, para muitos, o código e o mistério já foi decodificado e decifrado. Existe uma versão ou hipótese que ganhou amplitude para explicar os escritos e gravações da Pedra da Gávea. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de mais uma lenda urbana. Na verdade, trata-se de estudos feitos com seriedade por um arqueólogo e professor de habilidade científica. Este professor, chamado Bernardo da Silva Ramos, foi o primeiro que conseguiu ver um código que fizesse sentido gravado na Pedra da Gávea, e assim fazer uma tradução e decodificação das supostas inscrições da rocha. No ano de 1928, o professor, para muitos, solucionou o mistério. Ao conseguir decodificar o significado dos escritos da Pedra da Gávea, publicado em seu livro Inscrições e Traduções da América Pré-Histórica, o livro este que apresentava a reprodução de inúmeros escritos encontrados por ele, como também por outros arqueólogos no Brasil. Em seu livro, ele relata várias inscrições encontradas em várias partes do país, contendo caracteres dos fenícios, árabes, gregos e até alfabeto chinês. Com relação aos inscritos da Pedra da Gávea, ele achou a seguinte conclusão após um complicado trabalho que envolveu a identificação das letras uma a uma tradução para o hebraico e uma transliteração para o português. E enfim, o que isto significa? Olhando novamente para a história, existiu no ano de 856 a.C. um rei fenício chamado Badesir, que, segundo a primeira tradução, sucedeu o rei Jetubal, seu pai, no reino real de Tiro. Mas, de acordo com a segunda tradução, foi Badesir, o pai dos irmãos de Jetubal. Caso esta hipótese fosse confirmada com provas arqueológicas, poderia-se acreditar que os fenícios estiveram no rio cerca de 800 anos antes de Cristo e que a Pedra da Gávea seria uma tumba onde Badesir ou Jetubal estaria enterrado, e as feições humanas moldadas na pedra seriam o rosto de Badesir ou Jetubal. Entretanto, existem fatos que enfraquecem fortemente a hipótese sobre os fenícios. A verdade é que, até onde se sabe, nunca foram encontradas evidências arqueológicas que comprovassem que os fenícios aqui estiveram. E devido à altura e dificuldades locais, seria muito difícil imaginar que esta hipótese seja viável. O Rio de Janeiro, antes da chegada dos portugueses, por muito tempo, por mais de 3 séculos, durante a colonização, era um território muito difícil, com muitas lagoas e mangues entre os morros, enfim, todo alagado e de clima muito quente. Se já foi muito difícil estabelecer-se em áreas menos íngremes, imagine alguém se estabelecer mesmo que temporariamente no topo de uma pedra íngreme como a montanha da Pedra da Gávea. Pode-se levar entre 3h30 a 4 horas para chegar ao topo da Pedra da Gávea. Estamos falando de dias atuais. Agora, imagine naquele tempo com as condições e tecnologias disponíveis aos fenícios.
Entretanto, lendas são lendas, mitos são mitos, verdade ou mentira. Talvez seja impossível encontrar uma explicação contente a todos com relação às formações rochosas e os enigmáticos inscritos que parecem ser letras gravadas no topo da Pedra da Gávea. Se o caso da natureza com o fenômeno da erosão não servir para explicação, existem hipóteses alternativas para outros gostos. Mas uma coisa é certa, concordando ou não com qualquer tipo de hipótese, todos que olham e observam a Pedra da Gávea veem as feições de um homem na rocha. Seja qual for a verdade sobre os mistérios que circundam a Pedra da Gávea, o que vemos é que, para alguns, isto é mera fantasia, sem a necessidade de comprovação. Para nós, porém, o argumento usado para impossibilitar esta teoria não é suficiente para invalidá-la. A distância, a altura e as condições tecnológicas não seriam problemas para esses povos. Bem sabemos que os fenícios, assim como muitos povos da antiguidade, tinham tecnologias que vão além do nosso conhecimento atual. Portanto, o que achamos ser uma formação natural, supostamente construída pela erosão, pode muito bem ter sido uma construção megalítica de povos que estiveram aqui bem antes das grandes navegações, pois se analisarmos bem, a nossa ciência tem apenas 500 anos, ou seja, é um bebê na escala histórica da humanidade. Por enquanto, não afirmamos nada, mas deixamos em aberto, com a esperança de que um dia possamos confirmar o que seria uma, ou por que não dizer, a mais importante descoberta arqueológica do Brasil.